Vamos ser sinceros? Os franceses não falam assim. Bienvenue! Hoje eu quero te mostrar aquelas frases que por aí você aprende como com essa frase você vai arrasar no francês. Mas na verdade, os franceses não usam elas tanto assim no cotidiano ou às vezes até nunca usam. E eu sempre vou te mostrar alguma outra alternativa do que é mais comum você ouvir ou do que é mais comum você precisar dizer naquela situação. Alors, c'est parti! Aproveita, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já aproveita, se inscreve, aperta aqui e ativa as notificações, assim você não perde nada e consegue ativar o seu francês. A gente vai começar falando sobre as diferenças do francês formal e informal, porque você deve saber que no francês a gente tem regras bem concretas sobre quando usar o francês mais formal ou mais informal. Bom, acontece que as pessoas acham que o tempo todo os franceses são extremamente formais e vão falar comment allez-vous, assim bem pronunciado e bem articulado. Mas sendo muito sincera, até mesmo com desconhecidos, os franceses acabam falando ça va ou comment vous allez, ça va, comment allez-vous. Existe, claro, pode usar, mas eles vão usar também o famoso ça va, que é um tudo bem mais simples. Outro exemplo é je vous en prie. Je vous en prie. Claro, esta frase pode ser usada, mas a gente não articula tanto assim no cotidiano. Então, ao invés de falar je vous en prie, eles podem falar isso mais rápido, falando je vous en prie, je vous en prie. Você está repetindo comigo? Você está vendo que aqui você vai pegar aqueles detalhes que ninguém te ensina. E fora isso, as pessoas simplesmente podem falar de rien, acaba sendo mais coloquial no dia a dia. Terceiro exemplo, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Mas muitas vezes você simplesmente chega e fala assim, excusez-moi, les toilettes, c'est où? Les toilettes, c'est où? Pode até ser considerado um erro gramatical. Mas sabe em português que a gente fala às vezes as coisas de um jeito que não é exatamente o que está certo na gramática? Bom, e em francês isso também acontece. Então, você pode chegar e falar les toilettes, c'est où? Ou ouvir esta frase. Agora, se quiser falar certinho gramaticalmente, aí você pode continuar falando où sont les toilettes, s'il vous plaît? A próxima é assim. Eu mesma sempre falo que os franceses usam muito o je voudrais. E é verdade. Je voudrais. Isso mostra algo mais elegante. Mas no dia a dia com amigos, eles acabam falando je veux de l'eau, s'il te plaît. Je veux de l'eau, s'il te plaît. Ao invés de articular, ou je voudrais de l'eau, s'il vous plaît, eles acabam falando je veux. Por isso tem a música das As, né? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Vamos com a bonne humeur, que significa bom humor. Eu falo bom amor, nada a ver. Bom humor. E vamos ao quinto exemplo. Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Puis-je, essas expressões assim invertidas, puis-je, que é poderia eu ter um copo d'água? Cara, sinceramente eu mesmo nunca uso. Aí eu falaria mais, je peux avoir, e aí pronuncia rápido, e aí vai virar je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Je pourrais avoir un verre d'eau, também pode ser assim, je pourrais avoir un verre d'eau. Mas puis-je avoir un verre d'eau, eu pessoalmente não uso. Uma pessoa que é muito pomposa, que gosta muito de usar, beleza, essa pessoa pode até ser que use. Outras expressões, agora são expressões idiomáticas, que a gente aprende muito em aula de francês, mas eu quero saber se você já ouviu isso na vida real. Por exemplo, o famoso il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Eu nunca cheguei pra minha mãe e falei, il pleut des cordes. Que sim, é uma expressão que quer dizer que está chovendo muito. Mas eu falaria, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, hein? Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. Lembrando que o beaucoup aqui é a palavra ideal para falar muito. Sabe por quê? Porque a gente tem uma outra palavrinha, que é a palavra très. Só que très a gente usa para coisas que não são contáveis. Por exemplo, eu posso contar quanto choveu, porque a gente conta em milímetros a água, não é? Então aí a gente fala beaucoup. Il pleut beaucoup, il pleut beaucoup. Eu não uso muito il pleut des cordes. Acho que nunca usei essa expressão. Agora, avoir le cafard. Tudo bem, cara, eu nunca cheguei e falei assim, j'ai le cafard aujourd'hui. Sinceramente. Claro que você entende a expressão, você pode até ouvir em um filme, não sei.
Mas no meu dia a dia, eu mesma nunca usei. E avoir le cafard significa que você tá triste. Se eu estiver triste, tô pensando de novo, eu falando com minha mãe, eu simplesmente vou falar ça va pas vraiment. Ou ainda, je suis triste. Ao invés de falar je suis triste, você junta tudo. E aí vira je suis triste. J'ai le cafard. Tô brincando, eu nunca usei. Bom, outra. C'est la fin des haricots. Ah, mas c'est la fin des haricots. Quem em sã consciência fala que é o final dos feijões? É que essa expressão, na verdade, significa acabou. Acabou tudo. Meu, é o fim. C'est la fin des haricots, é o fim do mundo, né? Fim nesse sentido. Mas aí eu simplesmente diria, ah, c'est pas possible, c'est fini, c'est fini. Falaria algo assim. Eu nunca usei c'est la fin des haricots. Apesar de ser aquelas frases que você aprende nas aulas de francês, né? Outra é você se apaixonar, avoir le coup de foudre. Oh, Marc a eu le coup de foudre. Meu, a gente não fala assim, né? Tipo, se apaixonar à primeira vista. Aliás, nem em português, né? A gente não fala assim, ah, fulano de tal se apaixonou à primeira vista. A gente acaba falando, ele se apaixonou, ou ela se apaixonou. E aí é tomber amoureux. Je suis tombée amoureuse. Tu es déjà tombé amoureux? Tomber amoureux. Não falo, tu as eu le coup de foudre. É que coup de foudre tem esse detalhe a mais, né? Que é realmente um amor à primeira vista. Mas eu acho que mesmo em português... Me conta aqui nos comentários, o que você acha? Você chega pra alguém e fala assim, me apaixonei à primeira vista. Aquelas coisas que existem, mas a gente acaba não usando tanto. Être sur son 31. Cara, essa expressão significa que você tá bem vestido, elegante, tá gatão, gatona. Être sur son 31. Eu simplesmente falaria, t'es bien habillé, hein? T'es bien habillé, être bien habillé. Ou ainda, mais informal, t'es bien sapé aujourd'hui. T'es bien sapé aujourd'hui. Então, a gente pode, depender da pessoa com quem você estiver falando, t'es bien habillé, vous êtes bien habillé, t'es bien sapé. Repara que aí eu tenho essa meio tu é em te, porque fica mais informal ainda. Próximo tipo de frases que eu quero trazer aqui para você. São gírias e expressões informais, né? Outras gírias. Porque a outra eram expressões idiomáticas, agora são gírias de fato. E aqui vai um disclaimer. Muitas dessas gírias são sim usadas, mas gente, não é todo mundo o tempo todo que usa. E muitas vezes eu vejo as pessoas, tipo, assistiram um vídeo no Instagram, no YouTube, sei lá, e começam a usar isso à torta e direito sem pensar se você corresponde com aquela gíria. Por exemplo, tem gírias que existem em português, mas que não correspondem com a pessoa que eu quero ser. Então, você escolhe, você tem liberdade para escolher. Mas, por exemplo, a expressão c'est ouf, que é uma expressão bem informal, que quer dizer que é louco, uma coisa doida. Eu uso muito mais c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Mas os meus primos mais jovens usam muito c'est ouf. C'est ouf. Ou o meu primo tem um primo que é mais velho que eu, mas ele é daquele tipo descoladão, sabe? Cinquentão descoladão. Não sei se ele tem 50 anos. 45, acho que ele tem 45. Mas ele é descolado. Eu não sou tão descolada, eu sou mais... Eu não sei. E aí eu falo c'est incroyable ou c'est super. Também falo muito isso. C'est super. O que eu quero te mostrar aqui é que nem tudo serve para todo mundo. Tudo vai depender também de quem você quer ser falando francês. Outra, j'ai la flemme. Essa eu confesso que eu uso. J'ai la flemme. Ao invés, j'ai la flemme quer dizer que você está com preguiça de fazer alguma coisa. Mas eu vejo, por exemplo, muitas vezes as pessoas, ao invés de falar j'ai la flemme, falam je suis paresseux. Je suis paresseux. Ou, aí aqui eu lembrei dos canadenses, je suis niaiseux. Essa aqui também fica engraçada. Tipo assim, você quer ser descolado e você fala assim, ça roule, que significa, tá tudo bem, e aí, tudo bem, ça roule. Meu, eu não uso isso, eu simplesmente uso ça va, ou ainda, se for assim, tipo, isso tá funcionando, ou tá dando certo, eu perguntaria ça marche. Último ponto, je kiffe ça, je kiffe ou je kiffe ça. De novo, é uma expressão que eu entendo, que em determinadas situações eu até posso usar, mas muitas vezes ao invés de falar je kiffe, que é uma frase que vocês aprendem com muita gente por aí na internet, eu falo mesmo j'aime ou j'adore ça. J'adore ça, que significa que você gosta muito de alguma coisa. Je kiffe também significa isso, mas é uma linguagem mais informal e mais jovial. Então, por exemplo, para minha mãe eu nunca diria je kiffe,
Mas às vezes, numa conversa com meu primo, aquele meu primo descoladão, ou com os meus primos mais novos, ou às vezes até com meu irmão, eu até posso falar je kiffe. Você tá percebendo? O que eu quero te mostrar é que assim, nem sempre a gente fala da forma como a gente aprende em todas as situações. E você precisa ativar o seu francês para ter a percepção de quando usar e como usar as diferentes coisas. Porque você pode ser quem você quiser ser em francês, mas você precisa ter consciência da forma como você está falando em diferentes situações. Inclusive, se você quiser falar francês com confiança e naturalidade, se sentindo bem na pronúncia, no uso das expressões, etc., participe do meu próximo evento de ativação do francês. Eu deixei o link aqui embaixo. É só você apertar e se inscrever deixando o seu nome e o seu e-mail, que é gratuito. Nesse evento eu vou te mostrar como falar francês com confiança e naturalidade em 6 meses. Aí eu sei que você vai pensar, meu Deus, em 6 meses, mas esse não é o foco do nosso vídeo, então deixa eu voltar para cá. Aqui é um ponto bem interessante, porque muitas vezes os franceses encurtam as expressões, as frases ou mesmo as palavras. Por exemplo, ao invés de falar je ne sais pas, é muito raro você ouvir assim, je ne sais pas. Até eu mesma já encurtei, né? Je ne sais pas. Vira sais pas. Ó, falei de 2 formas diferentes. Je ne sais pas vira sais pas ou sais pas. Quanto mais encurtado, mais informal. Eu lembro do marido da minha mãe me falando, eu nunca falo sais pas. E aí eu peguei ele no flagra falando de sais pas. Né? É que ele pode falar je sais pas. E aí fala tão rapidinho, je sais pas, que acaba virando sais pas sem querer. O ponto importante de você saber é que nas negações em francês, você pode tirar o ne, mas nunca pode tirar o pas ou a segunda palavra da negação. Tem outros vídeos sobre negação em francês, vou deixar aqui embaixo para você. Depois, outro exemplo com negação, je ne peux pas. Novamente, eu posso tirar o ne, então pode virar je peux pas ou je peux pas. Tá repetindo? Para você pegar esse ritmo da fala em francês. Il y a. Essa expressão que significa tem ou a gente acaba falando y a. Por exemplo, il y a longtemps vira y a longtemps. Vamos dar um exemplo? Faz muito tempo que eu não te vejo. Eu não falaria il y a longtemps que je ne te vois pas. Eu acabaria falando il y a longtemps que je te vois pas. Repara como a gente vai encurtando tudo, apertando tudo, juntando uma coisa com a outra. Je suis. Ao invés de falar je suis qualquer coisa, você acaba falando je suis. Je suis brésilienne, je suis prof de français, je suis mère, je suis une femme, je suis. A mesma coisa acontece com tu es. Ao invés de falar tu es, acaba virando t'es. Por exemplo, tu es sympathique, vira t'es sympa. Até porque aqui também, ó, nem ia falar sobre isso, mas existem muitas palavras que a gente corta pela metade. Sympathique vira sympa. Faculté vira fac. Que mais? Conhece outras palavras que a gente acaba cortando pela metade em francês? Se você conhece, aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários. E o ponto mais importante do nosso encontro de hoje é que você não se desespere. Para você falar francês com confiança e naturalidade, saiba que você vai primeiro aprender de uma forma, depois você vai adaptando e percebendo que em diferentes situações você usará de formas diferentes. Por isso é tão importante que você tenha um passo a passo claro para dominar esse que é o idioma mais lindo do mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, me conta aqui e deixa o seu curtir, porque isso é muito importante para o nosso canal continuar vivo e crescendo. Merci beaucoup, bisous et à bientôt! J'y vais!